Pronto. Vamos lá, Tiago. Pronto. Boa noite a todos os presentes aqui, membros ou não membros da ANAD. Boa noite ao nosso presidente Ricardo. Boa noite. E muito boa noite ao nosso querido palestrante de hoje, o professor Charles Machado. O professor Charles Machado é advogado e consultor, é professor no curso de MBA e pós-graduação da ISPM de São Paulo, a disciplina de Compliance, Direito de Marca e Gestão, Avaliação de Ativos, é professor no MBA Digital Business da IEBS, Innovation and Entrepreneurship Business, em Barcelona, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Salamanca e pós-graduando em Proteção de Dados e Comércio Eletrônico pela Universidade de Oberta da Catalunha. É presidente da Câmara de Mercado de Capitais e Comércio Exterior da FEComércio de Santa Catarina. O professor tem cerca de 12 livros publicados, entre eles Compliance Digital, Crimes do Colarinho Branco, Direito Digital, temas atuais da Lei Geral de Proteção de Dados e um livro recém-lançado, né, professor, de Compliance Digital, que é o tema da palestra de hoje, que o professor gentilmente irá aí nos ensinar e discorrer sobre o tema. Professor, a palavra é sua, a hora que o senhor quiser compartilhar aí a sua apresentação, a palestra está em suas mãos. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer ao Ricardo, nosso presidente, ao Marcelo, pelo gentil convite de estar participando aqui dessa discussão, né? Não é uma aula, é uma discussão aberta. Na semana passada, eu estava num congresso internacional, junto com a Patrícia Peck, o Manuel Davi Maceno, e mais o Adrian Black dos Estados Unidos, enfim, tinha uma série de pessoas, um debate bastante interessante, e toda vez que surge um debate novo desse, eu sempre fico impressionado com a audiência, né, e com o interesse das pessoas. Enquanto a gente está falando aqui, o número de pessoas que está entrando ali só está aumentando, isso é positivo, eu só fico preocupado quando ele começa a diminuir. Então, eu vou, para não ficar numa temática da LGPD, que para mim está muito batido, né, porque o direito tem coisas curiosas. O direito digital é uma área absurdamente nova. Eu não conheço nenhum curso de graduação que tenha a disciplina de direito digital, a não ser os que têm de forma optativa ou em cursos de extensão. Então, isso é a primeira dificuldade, ou seja, eu não tenho profissionais de direito digital formados no curso de direito. Eles precisam de cursos de extensão, precisam de habilitação, diferente do que eu tenho do direito penal, do direito tributário e de outras áreas. Quando eu me formei, Marcelo, havia a figura, eu formei na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tinha aqui a figura da habilitação do curso, então a minha habilitação foi em direito tributário. A habilitação era nas 2 últimos semestres, no curso que são 5 anos, né, portanto, no 5º ano, e a habilitação consistia, na época, em 8 disciplinas. Então, naquela época, a pessoa se formava tributarista já, né? Não precisava fazer uma pós-graduação. E para poder entender, e quando as pessoas falam, a gente já sabe o DNA de onde elas vieram, né? Porque raros são os que nasceram no direito digital. Quem quer que fale hoje com uma certa propriedade no direito digital, ele já tem 5, 6, 7 anos, e com 5, no mínimo, né, daí para mais, quem tem esse tempo não veio do direito, veio de alguma outra área, né? São raros os que nasceram. Se a gente olhar, não existe no Brasil, só para a gente ter uma ideia de formação científica, ultrapassar já essa etapa, não existe no Brasil mais do que 4 ou 5 livros de curso de direito digital. Não tenho coisa. Eu acabei de lançar, já está à venda na Amazon, né, um vademecum de direito digital. Né? Esse é um livro bacana, ficou um livro robusto, com quase
620 páginas, né? E que, para quem atua, seja advogado ou não, é um livro literalmente de mesa, para quem, né, porque criou uma consolidação da legislação do direito digital. Então, já está vendo na Amazon a edição digital, e já está, e a partir de semana que vem, essa edição impressa já está lá. Por que eu fiz esse merchan aqui? Né? Primeiro, só para ter uma ideia de que esse é o primeiro vademecum de direito digital, não existe outro no Brasil. E ele nasce justamente pela dificuldade que eu e outros colegas que militamos no direito digital tínhamos de trabalhar. Por exemplo, quem trabalha no direito tributário tem um código tributário consolidado, no direito civil, assim, no direito digital não tinha. Então, essa é uma das primeiras dificuldades, ou seja, eu não tenho a disciplina na graduação, eu não tinha uma consolidação de legislação que facilita para quem opera com direito. Mas tem a versão digital, dá para fazer. Quem trabalha no dia a dia sabe que não é igual, você está lá folheando, anota, risca, né? Não é igual. E olha que eu leio, tem muita leitura de livro de direito digital, né? Bem, então, logo eu vim do direito tributário, né? O meu mestrado na PUC foi no direito tributário, e as pós-graduações também, mas aí eu tinha uma coisinha no meu DNA. O que era? Minha dissertação era tributação sobre ativos intangíveis, né? Uhum. Isso é lá, nós estamos falando de 2003. Em 2005, em 2003, eu começo a fazer, a me dedicar à avaliação de ativos intangíveis, 2002, aliás, né? Minha dissertação em 2003, e eu comecei em 2002 a fazer a avaliação de ativos intangíveis. Por conta da avaliação de ativos intangíveis, eu entrei em 2005 no mercado de capitais e participei de 8 IPOs, né, na coordenação de 8 aberturas de capital, sendo que dessas 8 que eu participei, 4 eram greenfields, ou seja, empresas que nunca tinham rodado. Então, por isso a importância da avaliação do ativo intangível. Para a gente ter uma noção da importância do ativo intangível, e aí por isso que eu vou chegar, faço essa introdução do compliance pelo ativo intangível, porque nunca, em toda a nossa história, nós tivemos uma economia tão intangível, né? Se nós olharmos as 10 empresas de maior valor bursátil no mundo, 7 delas são da economia digital, né? Uhum. Logo, se nós pegarmos as 20, 12 delas são da economia digital. Então, ou seja, a participação das empresas de tecnologia na economia é cada vez maior. Então, ao falar de compliance digital, eu quero começar falando justamente numa coisa que a gente chama de transformação digital, né? Para a gente ter uma ideia da importância do compliance digital, ou seja, o compliance nasce do quê? Da figura da transformação digital. Não a transformação de propósito, mas a transformação que nós vivemos. E qual é a transformação digital que nós vivemos? Ela começa que nós abandonamos despertadores e o nosso despertador está no celular. E é capaz de muitos que aqui estão nos ouvindo serem acordados por um assistente virtual, seja Siri, seja Alexa, ou seja qualquer outro que ele adote. É provável que, ao acordar, ele já sabe qual é a previsão do tempo e já tem uma sugestão de roupa por esse assistente virtual. Se for Alexa, ela já vai dizer qual vai ser a temperatura. E aí, se você é um bom paulistano, sabe que um bom paulistano é reconhecido pelo casaquinho que fica dentro do carro. A cidade que tem 4 estações num só dia. Então, o que isso nos traz? Ou seja, nós temos uma transformação digital e há um livro que eu gosto, que é de um amigo meu, do Walter Longo, em que ele cria, chama-se A Idade da Mídia, né? Ele cria uma divisão da história e ele entende que o lançamento do iPhone cria um divisor de águas na história da humanidade. A partir do instante, não, e olha que nós não estamos falando do lançamento de um smartphone, né? Porque o iPhone não foi o primeiro smartphone,
mas no entendimento de que o iPhone foi o primeiro smartphone que olha para um celular como uma plataforma. E ali estava claramente uma base física para uma plataforma. Então, onde eu tinha desenvolvimento de uma série de aplicativos abertos para que eu pudesse consumir, criar a cultura do iPhone, mas principalmente um aparelho que fizesse tudo, né, até ligações, né? E logo iniciam-se os problemas. Por quê? Porque eu passo a ter, dentro dessa plataforma digital, uma série de rotinas minhas que passam a ser registradas por milhares de aplicativos que vão lentamente sendo incorporados aos ícones. Lembra que é interessante, olha como o design é fundamental na construção de hábitos culturais. Saímos das cavernas com as pinturas rupestres, né, figurativas, que são ícones. E hoje vivemos em celulares e procuramos o quê? Ícones que sejam melhor visualizados e mais acessados. Eu fiz uma live ano passado com um grande amigo meu, que é professor de design brasileiro na Universidade de Savana, em que a matéria que eles dão lá, eles dão segurança digital a partir de ícones, né? De que maneira eu posso construir e identificar hábitos de acordo com os ícones que as pessoas clicam. Então, olha quanto que a gente pode avançar nisso aí. Então, para ficar, eu vou tentar, para não ser o chato do direito, né? Eu tenho por hábito, assim, eu acho que o pessoal do meu curso é muito chato, muito chato. Eu acho que a maioria se escutasse, se separava, né? Você gravar falando essa pessoa, e ele escutar por muito tempo, ele vai dizer assim, não, meu Deus, como é que eu me suporto? Então, e isso vem, né, dessa dificuldade que os profissionais do direito têm de ver a tecnologia. Por isso, entender compliance não é entender apenas a LGPD, não é entender apenas o Marco Civil na internet, é, acima de tudo, entender a transformação digital por qual passa a sociedade. Quais são os hábitos que eu vou ter? Então, para analisar, se nós entendemos que a transformação digital se dá... Eu estou pedindo licença até para sair um pouco da minha apresentação, porque a minha apresentação estava muito para esse formato de curso que eu não gosto. E para o público que está aqui, porque eu vejo que tem muita gente prática, muita gente fora do direito, muita gente... E eu gosto mais de falar com essa compreensão. Então, o primeiro desafio ao profissional do direito, imaginando que muitos que estão aqui assistindo querem vender um serviço de compliance digital, ou realizar um serviço de compliance digital, ou comprar um serviço de compliance digital, ou seja, estão numa dessas posições. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: vamos entender o seguinte, eu tenho dificuldade de mão de obra, né, dentro do direito digital, por isso que ele é um direito fabuloso, que ele é novo. Né? A segunda coisa é que eu preciso ter o entendimento que ele é transversal. Logo, se o direito digital é transversal, porque a tecnologia é transversal, ela se estica para todos os lados do direito. Então, ela é sistêmica. Eu crio um corte metodológico para chamar de direito digital. Miranda, né, não existe direito penal, não, o que existe é direito. Né? Os cortes são só meros cortes didáticos, para eu separar a matéria. Ó. Os tributos estão organizados dessa forma, por aí fora. Mas o que existe é direito. Logo, por isso que eu tenho no direito digital pessoas que vieram como eu, do direito tributário, pessoas que vieram do direito consumerista, pessoas que estão vindo do direito do trabalho, pessoas, Danilo Doneda, por exemplo, vem do direito civil. Sim. Quando a gente discute o direito ao esquecimento, o viés dele, com o meu viés, que é público, é bem diferente. Né? Porque no nosso DNA de origem, a gente vai, evidentemente, ter uma compreensão, mas o passar e o evoluir na transformação social faz com que nós tenhamos contato com a produção e a relação de dados no momento que acordamos ao instante que vamos dormir. Então, tente imaginar, se eu tenho um assistente, eu tenho uma necessidade de desligar a câmera, desligar o microfone para outros instantes, e tenho que fazê-lo.
Por quê? Porque senão eu tenho um registro da minha intimidade. Isso ali. Agora, tente imaginar quando eu parto dali e vou para uma empresa. E qual é a grande dificuldade? Tente imaginar agora de que maneira que eu protejo a privacidade das pessoas que estão trabalhando em home office. Até que ponto? Quantas são as empresas que alteraram o contrato de trabalho nesse processo de home office? Quantas são as empresas que disseram que não pode passar por trás do pai a hora que ele está ali, não pode falar alto, porque pode ser uma reunião e é decisivo, e o emprego dele está dependendo disso. E de que maneira ele tem que aceitar isso? Sim. Porque é uma intromissão, né? E principalmente, e aí compreender a transformação digital, porque o que nós tínhamos antes da pandemia, o que a pandemia fez foi única e exclusivamente acelerar tendências que já existiam. E aí, por isso, toda essa dificuldade, né? Todo esse mau humor, pessoas ficam mal-humoradas que não estão saindo, que não estão se encontrando, mas principalmente porque a pandemia acelerou a fórceps transformações que ele teria que fazer mais cedo ou mais tarde. Se eu parei, olha só, foi necessário uma pandemia para mostrar que os prédios eram grandes demais. Foi necessário uma pandemia para mostrar que muitos dos serviços, a produtividade não caía. Foi necessário, porque não existe um aplicativo que já não tivesse disponível no mercado. Não tem nada que assim, olha, depois de 6 meses de pandemia, criou-se um novo aplicativo. Não. Todas as pessoas que trabalham hoje, eles podem ter ficado mais populares, eles podem ter sido aperfeiçoados pelo teste. Nós aqui, por exemplo, estamos numa plataforma que foi ampliando a capacidade, porque alterou o uso. Ela nasceu para reuniões e agora vai ser possível para congresso, para uma série de outras finalidades, como já está sendo utilizado aqui. Nós começamos aqui com 12 pessoas, já estamos com 50, né? nessa progressão. Então, a transformação digital e o compliance nasce da compreensão social. Por quê? Porque compliance é acima de tudo, ou seja, para não ficar naquelas definições que tem tudo quanto é dicionário jurídico, né? Ou seja, estar em conformidade, né? O pressuposto de estar em conformidade é a compreensão não só dos diplomas existentes, mas dos costumes existentes. Então, antes de mais nada, por quê? Porque o direito é, acima de tudo, uma ciência social que regra condutas. E se ela regra condutas dentre essas pessoas, ela necessariamente vai ter que entender quais são os costumes de antes e quais são os costumes. Tente imaginar no grupo e nas reuniões quais são as piadas que podem ser ditas hoje e que não podem mais, e que são diferentes de antes. Né? Quantas piadas? Tu já deve ter lembrado meia dúzia que não pode mais falar. Né? Quantas situações hoje, né, numa reunião, seria uma piada, mas que a gente guarda para si no sorriso lacônico das aspas vis da ironia que permeia uma reunião. Então, essa modelagem de compreender o compliance, da adequação da corporação que vai se operar no âmbito da ética e da legislação e que regulam as relações digitais em conjunto com os interesses dos investidores, dos acionistas, dos cotistas, é o que nós vamos chamar de compliance, ou seja, a adequação dessas posturas ao conjunto regulatório daquela entidade e das normas externas que incidem sobre aquele negócio. Muito bem. Então, acima de tudo, estabelecer o compliance digital é o quê? É ter o diagnóstico, primeiramente. Eu entendo, primeiro, do ponto de vista cultural, ou seja, eu entendo que eu tenho que observar a transformação social. Por quê? Porque da portaria da empresa, né, da entrada da empresa até a saída, eu tenho hábitos que foram modificados e que têm um novo tecido legal. Mas o mais interessante, mais rápido, e é curioso que a gente está discutindo compliance em razão da LGPD. E discutíamos muito pouco compliance digital antes da LGPD, mesmo tendo o Marco Civil na internet, mesmo tendo o Código de Defesa do Consumidor, mesmo tendo o Código Civil, ou seja, uma série de diplomas, porque aí é curioso. O que a LGPD, o que a LGPD traz, essencialmente, são as multas de natureza administrativa,
Mas as indenizações, elas já estavam aí previstas. A criminalização já estava aí prevista. Então, o que eu trago dentro da LGPD, né, são as multas. E aí, justamente por ser capital, por estabelecer um novo patamar valorativo, né, que pode pesar no bolso das empresas, eu começo a estudar o compliance digital. Muito bem. Eu atendi, ano passado, uma empresa que teve um problema, que ela tinha um desenvolvimento interno, e isso só para a gente falar na questão da produção de software, que tem alguns aí que nos assistem que são donos de empresa. Então, o que acontecia? Era um show de horrores do ponto de vista de compliance digital naquela empresa. Eu tinha um funcionário que trabalhava com um notebook da empresa, mas que levava o notebook da empresa para casa. Tá? Eu tinha um software sendo desenvolvido por ele, com a colaboração dos demais membros da equipe. Né? E ele entendia, e aí foi discutir isso na frente, que o que ele desenvolvia fora do horário de trabalho era a propriedade intelectual dele e, portanto, discutimos então direito de propriedade sobre o software, né? Ele era tão dono do software quanto a empresa da qual ele tinha um cargo de chefia. Então, vejam que, olha que balaio de gato. Essa empresa tinha um contrato. Eu não posso dizer o que ela desenvolvia, porque só existem 3 que desenvolvem o que ela desenvolvia. Né? Então, se eu falar, fica muito próximo. Mas ela dentro da automatização dos procedimentos, tinha um grande contrato com uma grande empresa de entregas, e esse contrato começou a ter problemas. Bem, resumindo, o que essa empresa teve que fazer? Ela tinha um software que tinha desenvolvido por 2 anos. O que eu recomendei? A discussão, e aí ela é a solução jurídica, é a solução negócio e a solução de estratégia. Em primeiro lugar, qual é o sentido de eu ter uma discussão que pode se arrastar para o judiciário por anos? E quem vai adquirir esse meu software que está sob júdice? Bem, a primeira coisa, eu tive que inviabilizar o uso do software dele por terceiros. Ok. Aí eu processo crime para eu discutir se ele poderia levar aquela propriedade ali. Não. Bem. E, paralelo a isso, eu tive que fazer o quê? Contratar uma outra empresa para desenvolver aquela mesma solução. Note o tamanho do prejuízo que a empresa pagou 2 vezes pelo mesmo produto. Né? Por quê? Porque ela tinha um desenvolvimento interno daquilo, que teria uma discussão, e eu entendi como aquele software seria licenciado para diversos clientes, que era um risco que não valeria a pena correr, né, em razão do investimento que poderia ser feito. Não era tão significativo, era de R$300 mil para desenvolver novamente aquele software, mas o número dos contratos em que ela poderia perder, enfim, por essa discussão, seria muito grande. Mas tudo por quê? Por falta do compliance digital, que não foi feito lá na frente. Ou seja, eu não coloquei no contrato o que tinha, eu não especifiquei de quem que era a propriedade. Ainda que a propriedade intelectual do produto fosse da empresa, o espaço de eu não ter regrado na minha relação o fato dele levar o notebook. Por quê? Porque ao levar o notebook, quem me garante que ele não salvava num pendrive e não trabalhava com ele num outro computador de sua residência? E eu, no meio do processo, pode ser apanhado por essa surpresa. Então, primeiramente, e aí eu volto a um fato que é curioso. Advogado, por formação, e esse é um erro da maioria das faculdades. A maioria das faculdades, o que fazem? Elas exigem dedicação exclusiva. Quem advoga e quem tem uma ação muito efetiva aí no mercado de trabalho não consegue dar aula. Aí eu tenho 2 figuras. Né? E aí quem pode dar aula? Um promotor, um juiz aposentado. Qual é o problema disso? Bem, eu tenho 2 tipos de pessoas. As pessoas que não têm prática, que vão dar aula no curso de Direito, que aí elas normalmente dão nas cadeiras iniciais, e as pessoas que têm prática, mas têm prática do litígio. Logo, em que eu treinei esse advogado? A brigar. Contencioso puro. Contencioso puro. E o que o direito digital está tratando? Apesar de eu ter utilizado um exemplo
de contencioso. E o que o direito digital vai trazer? A necessidade do quê? De eu utilizar as ferramentas do direito como estrategista. O compliance é o que vem antes. O que vem depois é a gestão da crise. O compliance, acima de tudo, é a adequação dos processos internos, com a necessidade da atenção da legislação vigente, Marco Civil, LGPD e para fora, e os processos internos, ou seja, com a criação dos protocolos internos, ajustando assim o que? As normas internas às normas externas, né? A adequação desse ambiente, dessa permeabilidade de tecido na construção dessa relação. O envolvimento de todos os setores dessa organização, do processo, e o treinamento dos seus colaboradores. O que eu costumo dizer? Além, é claro, da fiscalização do tratamento de dados e das informações no ambiente digital. O que eu costumo dizer quando eu trato desse assunto? Veja, eu tenho uma transformação digital que, acima de tudo, trabalha sobre o quê? Sobre o manto de hábitos culturais. De nada adianta eu publicar um decreto na porta do galinheiro e dizer que, doravante, as raposas não podem comer a galinha e abrir a porta do galinheiro para a raposa entrar. Não, eu preciso ter coerção, eu preciso ter fiscalização. Então, não adianta criar as regras internas de compliance de uma empresa se eu não tenho essa fiscalização contínua. Eu acompanhei muito, assim, de parabólica, uma conversa que vocês tinham. Por exemplo, tem algumas empresas hoje que já têm software de implantação de compliance digital, né? Eu tenho trabalhos com algumas auditorias e a gente aplica esses softwares que estabelecem padrão, né? Porque esses softwares são o quê? São apêndices aos RPs que as empresas têm, né? E aos CRMs também. Então, o que ele diz? Olha, ele diz o seguinte: olha, você acabou de visitar um site que oferece riscos. Se você vai continuar, ou eu comunico ao DPO da empresa. Você acabou acessando ao conteúdo. Então, eu conheço pelo menos 2 softwares nessa linha, muito bons, por sinal. Então, hoje já existe a possibilidade, e isso é importante, porque aqui a gente está falando, o advogado faz a adequação, mas ele não consegue estabelecer e acompanhar isso. Ele precisa de um software, porque ele não está lá atrás da tela da pessoa. Ele não está lá, por exemplo, para saber se o software que gerencia os telefones corporativos da empresa faz previsão ao horário que ele tem que desligar. Se o software que licencia a empresa, se ele faz previsão ao fato de que ele não pode entrar em determinados sites, ou não pode utilizar aquele celular para andar em redes sociais, ou se entra em redes sociais, não pode ficar fora dos canais de redes sociais da empresa. Então, ou seja, para cada empresa dessa, então isso não é uma fórmula de bolo, isso é importante. A primeira coisa é compreender a cultura da empresa. E a segunda coisa é compreender a transformação social que a sociedade vive e que permeia a empresa por todas as suas relações. Na semana retrasada, na palestra que eu fiz, eu falei sobre inteligência artificial, e que é um tema de um livro novo que eu lanço agora em junho, chamado Inteligência... Já está até na orelha do novo. Inteligência Artificial, Desigualdade e Escravidão, né? Em que eu abordo a temática dos riscos que a inteligência artificial tem. E aí eu utilizo como exemplo, para essa experiência, e já falando em compliance, de um algoritmo para a contratação que o Google utilizou. O Google resolveu fazer a contratação de pessoas considerando o algoritmo daquilo que eles já tinham dentro do Google. Resultado, abriu-se para contratar as mesmas pessoas que já estavam lá, com o mesmo perfil. Então, imagine o seguinte: eu tenho lá o Ministério Público do Trabalho e ele vai dizer, pô, mas peraí, isso aqui me retira a possibilidade de disputar e eu estou sendo excluído por um algoritmo. Então, isso é só um pequeno exemplo do compliance dentro de algoritmo de inteligência. O senhor sabe, professor, e o Ricardo, que tem mais contato assim, diário comigo, eu não combinei nada com o professor, tá, Ricardo? Porque eu tenho uma fama entre os meus amigos e aqui em casa de ser uma pessoa repetitiva, mas é porque eu sigo o conceito da psicologia de que o cérebro aprende justamente por repetição, sabe, professor? E nós, sem combinarmos, o senhor
tocou em temas que eu repito bastante para os clientes, para os amigos, para os clientes que a gente prospecta, que é essa mesma filosofia do professor. Primeiro, nós precisamos mudar o currículo universitário. Eu fiquei feliz que há 2, 3 semanas atrás houve a inserção do direito digital, do direito financeiro dentro de um currículo. Eu quero ver agora a executoriedade disso, né? Justamente porque os mestrados e doutorados são sempre em cadeiras tradicionais. Eu já tive uma amiga que ela recusou uma bolsa de mestrado numa universidade porque o orientador achou que o tema herança digital era muito moderno, e aí ela falou, não vai dar para o senhor ser meu orientador com esse tipo de pensamento. E eu e o Ricardo, apesar de ser advogado, ele é egresso e ainda permanece muito ligado à tecnologia, e a gente tem sempre trocado muita ideia com os nossos clientes, com alguns fintechs, clientes do meio digital, né? Que a gente até montou um curso sobre isso, que é de transformação digital, porque um primeiro passo para a implantação de um sistema preventivo passa por mudança de crença nas duas pontas. Na ponta da empresa que está habituada a apagar o incêndio, a ter o problema primeiro, e esse problema ter um custo emocional e um custo financeiro do contencioso, e a ponta do advogado que tem uma formação estritamente contenciosa, muito baseada até naquela ideia social de que meu filho é briguento e respondão, vai ser um bom advogado. E eu falo, gente... bem isso, né? Um bom... Se fosse assim, toda fofoqueira era um bom jornalista. Pois é. E eu sempre falo assim, gente... Desculpa, jornalista. Você quer viver de contencioso e ter um infarto aos 50? Não tem problema. Mas, para quem vai advogar para empresas, não importa o porte, ele tem que ter uma visão de negócio, e para o negócio estar bem, ele tem que ter soluções sempre preventivas. O home office trouxe como exemplo que o senhor deu, a gente vê a pessoa disponibilizando o computador da empresa para assuntos domésticos, o funcionário tendo acesso a todo o banco de dados da empresa em casa, e aí você não sabe o que ele está fazendo. Então tem que ter esse conceito de transformação digital em termos de crenças e em termos de cuidados, né, professor? Uhum. É como o senhor está falando. É necessária uma conscientização de todos de que é muito mais efetivo e até mesmo de uma certa forma barato eu pensar em ter uma fiscalização, como o senhor falou, algo ostensivo em que eu exponho para os meus colaboradores aquilo de regras que vão ser feitas, como é que a gente vai lidar com isso, treinar esse pessoal a perder velhos hábitos, né? Como, por exemplo, esse de acessar o celular em redes sociais que podem ser um risco, né? Uhum. Ter uma senha um pouco melhor em casa, enfim, dentre as várias coisas a se mudar, né, professor? Isso. Então como eu vinha dizendo, ou seja, a eficiência na gestão desses riscos da empresa, para a gente poder fechar isso, senão eles vão dizer que eu terminei e não falei do tema, né? Acima de tudo, elas vão procurar o quê? Ou seja, evitar a violação dos dados e a vitimização por golpes cibernéticos. A gente acabou de assistir essa semana a suspensão das atividades de uma grande empresa de petróleo nos Estados Unidos por conta de um sequestro de dados, né, do ransomware, né? Então, cada vez mais comum. A gente viu prefeituras nos Estados Unidos e já no Brasil serem vítimas disso, né? Mas o importante, ou seja, quando a gente fala, então, acima de tudo, só para a gente não perder o fio, ou seja, eu estou falando de que, primeiro, eu preciso ter mão de obra capacitada para construir isso. Segundo, tente imaginar o seguinte,
Em que momento do curso de Direito, por exemplo, as pessoas aprendem a fazer o fluxograma do trabalho de uma empresa e, consequentemente, identificar os riscos? Em nenhum momento. Nenhum né? momento. Nenhum momento. Então, eu vou trabalhar agora, então aproveitar que o Ricardo veio do sistema financeiro, né, e vou utilizar o sistema financeiro, que eu trabalho um pouquinho, para construir a figura do compliance digital. Então, né, e aí, do ponto de vista prático, do que muda e o que se transforma numa entidade. Muito bem. Se nós olharmos ali, e ele é o melhor exemplo da transformação, tanto para posicionamento de trabalho, quanto para posicionamento do que vai acontecer. Então, assim, eu tenho uma palestra que eles me convidam, e eu tenho quase certeza que o pessoal vai parar de me convidar, que é de aula inaugural para curso de Direito, em que eles perguntam, e pedem para eu falar sobre o futuro do direito. Eu falo, essa palestra não existe. Né? Porque como é que eu vou falar de uma profissão que, ao meu ver, e aí eu aproveito aqui, se tiverem advogados, eu tenho a seguinte compreensão, né? Eu me dedico muito ao direito digital, eu sou absurdamente disciplinado, eu tenho um índice de leitura de 50, 70 páginas de livros por dia, leio bastante, me dedico, escrevo bastante, e atuo 100% só nas questões do direito digital, na estruturação, intermediação, enfim, de negócios digitais. Então, vamos lá. A primeira coisa, só e finalizando, eu entendo o seguinte: bem, advogados, economistas, contadores, administradores vão ver suas profissões derretendo nos próximos 5 a 10 anos. Se a OAB tivesse um pouquinho de visão, ela proporia um armistício com relação a novos cursos de direito e a novas formaturas. Não existe lugar no mundo onde se tenha tantos advogados por cidadão. O curso mais disputado na China é engenharia. No Brasil é direito. Alguma coisa está errada. E vamos lá. Os advogados vão projetar o quê daqui para frente? Então, o primeiro conselho que eu dou para quem está no curso de Direito é: o que é que você consegue fazer fora do direito com o direito? O que eu posso atuar? De que maneira que eu posso assessorar empresas? De que maneira que essa herança do direito... Veja, o curso de Direito não é ruim, tá? Agora, ele só é ruim para a advocacia antiga. E vão ter as conciliações de julgamento, já chegaram atrasado. Já chegaram atrasado, demorou tanto para ser implantado, isso, que já vai nascer velho. Quando consolidar, vai nascer velho. Por quê? Porque a consolidação da sociedade em grandes plataformas, ela enxuga todo o processo que está de baixo. Nesse exato momento, 80% de todo o comércio digital dos Estados Unidos é feito por um só player, que é a Amazon. 50% de tudo que se vende nos Estados Unidos hoje, mais de 50% de tudo que se vende nos Estados Unidos nesse momento, já é para o comércio digital. Então, tente imaginar, se eu tenho um player que tem 80% disso, né, e ali é 50%, ou seja, 40%, a Amazon é a loja dos americanos. Isso é violentíssimo. Claro que o índice é alto, porque ela opera com um conceito que lá atrás quem trouxe foi o eBay, que é de marketplace. Tá? Mas é um canal só de venda. Ao ponto do terceira maior receita de publicidade digital hoje do mundo já ser da Amazon. Passando a ser um grande player, atrás de Google, Facebook, e agora já vem a Amazon. Então, e por isso essa grande guerra atualmente das plataformas em discutir a captura de dados e a privacidade, né, através dos cookies, em que a Apple quer rediscutir por completo essa política. Só voltando ali, então, ou seja, eu preciso olhar para a sociedade e entender o seguinte: não é só a pandemia. A pandemia só acentuou o que já ocorria. E depois que acentuou, não volta. A maioria dos cafés próximo a você, que você viu fechar agora, não reabrirão. Não vai abrir um outro naquele lugar, porque não tem mais, porque as pessoas, uma parcela significativa dessas pessoas que ia fora tomar café, vão tomar em casa. Logo, vai se vender muito mais máquinas com cápsulas e por aí afora.
né? Lembra disso. A economia é um bicho frio. O dinheiro só muda de lugar. Ele continua ali, ele só muda de lugar, né? Ele pode até mudar de país. Isso a gente assiste o tempo todo. Mas ele só muda de lugar, ele continua tão lá. Então, vamos só lembrando. Vamos pegar o banco, e aí, para ficar no campo do Ricardo, que como ele é um especialista da área, e eu gosto de atrever e fazer umas bagunças, então vamos começar por ali. Então, tente imaginar o seguinte: nós temos, sistema bancário hoje, menos de 20% dos funcionários que nós tínhamos há 10 anos atrás. 10 anos atrás. 20% do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Nós temos menos de 1/3 do número de agências bancárias que nós tínhamos há 10 anos atrás. E isso vai enxugar muito mais ainda. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma plataforma digital, né, independente da marca, independente do sistema, eu criei novas culturas, aceleradas pela pandemia, evidente. Aceleradas agora pela pandemia. Então, qual foi o primeiro movimento? Vamos tentar. Lá atrás, como é que uma empresa tinha o seu sistema financeiro? Lembre-se do seguinte, antes de 95, eu não tinha internet. Então, se eu não tinha internet, isso não, assim, meu pai me contou, né? Eu não sou dessa época, mas então, se em 95, antes de 95 eu não tinha internet, o departamento financeiro de uma empresa, como é que ele funcionava? Ele tinha contas em 3, 4 bancos, emitia os seus boletos por esses 3, 4 bancos e tinha um office boy que ia buscar as francesinhas, que era o comprovante do pagamento desses boletos, para checar e jogar no RP da empresa. A empresa tinha um sistema, mas ele não era conectado à internet. Olha que interessante. Algumas coisas que eu estou falando, veja, nós estamos falando de 95. Parece que eu estou no outro lado do mundo, não é isso? Em 95, né, portanto, menos da metade da minha vida, eu tenho 51, um pouco mais da metade da minha vida, né, eu acompanhei essa época, emitia o boleto ia pelo correio, olha que loucura, o boleto ia pelo correio, hoje ele vai digital, tem DDA, para fora. E aí, como é que funcionava? Alguém digitava aquilo ali, checava o comprovante e ia ver se o dinheiro entrou na conta pelo extrato bancário. Então, eu checava, era cara crachá, olhava ali, eu não, por quê? Porque eu não tinha acesso. Lembre-se que para eu saber o saldo da minha conta, quando muito uma empresa catarinense inventou uma coisa importante, a empresa chama-se Nexera, inventou o saldo discado. Então, eu ligava para saber qual era o meu saldo da minha conta corrente. Né? Muito bem. Isso tudo é anterior à internet. A internet chega. E como é que muda esse sistema de comunicação? Por quê? Porque eu tinha a figura das compensações. Então, o Marcelo emitia um cheque para o Ricardo emitia um cheque para o Carlos e por aí afora, e ia para a Câmara de Compensação, normalmente no Banco do Brasil, né, que faziam esse encontro. Ó, me entrega os teus negócios daqui, eu te entrego dali, e a gente vai ter. Então, eu sabia que um boleto era pago em 48 horas ou mais, dependendo. Então, tenta imaginar que isso desapareceu, e hoje eu tenho 11 empresas, ou 12, se eu não me engano, no Brasil, que são vans de pagamento. Então, olha só como esse processo enxugou. Hoje eu chego com um boleto do condomínio, parecido, isso se eu não paguei pelo meu celular, né? Não fiz a leitura do código de barra no meu celular. Então, se eu paguei esse boleto, se eu vou pagar no banco, a hora que eu chegar no banco, o caixa passou, leu o código de barra ali na maquininha. Ok, ele leu o código de barra, aquela informação sai do banco, vai até uma van de pagamento, que está conectada, vamos supor que fosse uma conta de luz em São Paulo, da Eletropaulo, que está conectada a uma van de pagamentos, e aquela informação vai até a van de pagamentos, vai até a Eletropaulo. Na Eletropaulo, aquela informação chega, e o que eu estou falando é em fração de segundos. Imagine que tudo isso aí levava 2 a 5 dias. E hoje é numa fração de segundos. Lá, na Eletropaulo, alguém diz, aceite o pagamento, esse código de barra é válido. Volta para a van de pagamentos, e isso tudo tem um processo de segurança, criptografia, descriptografia dos dados, para poder ler isso. Chega na van de pagamentos, volta até o caixa lê essa operação e recebe. Aí ele vai pagar com um cartão de débito ou de crédito, de débito, vamos supor. Ele enfia um cartão de débito ou de crédito de outro banco, não sei onde é que ele está pagando. Aquela informação sai dali, vai até o banco diz, tem dinheiro, pode pagar.
E, ao mesmo tempo, aquela informação que é paga volta à van de pagamentos, e da van de pagamentos vai até a Eletropaulo e diz: Eletropaulo, a operação está paga. Então, olha o redesenho do compliance dessa operação bancária. Olha quantas pessoas foram eliminadas nas câmaras de compensação, o office boy, os disquetes, né? A troca de disquete que se pegava no banco. Ou seja, é uma transformação digital por inteiro desse banco. Eu só fiquei só no pagamento. Tenta analisar a operação de e-commerce. Olha quantas pessoas, quantos players estão interligados nessa operação de e-commerce. Né? E essa grande dificuldade, para vocês que estão nos assistindo, que são estruturadores de negócio, a grande dificuldade sempre é cultural. Lembra disso, as pessoas, mais do que doença, morrem de ignorância. Né? E as empresas não são diferentes. Elas morrem de ignorância. Eu sempre digo assim, ó, existem dois tipos de pessoas que simplificam as coisas complexas. Né? Os que muito sabem, que simplificam para poder ser de forma didática e explicar melhor aquela operação, e os que não sabem nada daquilo e que, por ignorância, tentam simplificar. Né? Algo que é complexo. Então, quando a gente estiver falando, e aí, para vocês que lidam com compliance tributário, para vocês que lidam com a estruturação de negócios, uma série de empresas, veja, a transformação digital é, sim, muito complexa. Né? Envolve um detalhe. Em TI, tudo é segmentado. Né? Então, por exemplo, eu vou montar uma loja na internet, ok? Então, eu vou montar um site, uma maravilha. Onde é que eu vou? Primeira coisa, o domínio. Segundo, o nome. Então, ou seja, o teu consultor jurídico, compliance, fez o registro, olhou o nome, olhou o registro, soube onde enquadrá-lo. Muito bem, fez isso. Onde ele vai ser hospedado? A segunda, a certificação de segurança. Esse site tem? Quem vai desenvolvê-lo? Tem isso. Né? Os termos, de novo, dentro do compliance, os termos de privacidade daquele site, a política de privacidade daquele site, a captura de dados, o que eu vou fazer com aquela captura de dados. Eu vou fazer captura de dados através de cookies, eu vou estar dentro de um Google AdWords ou algo parecido, de um DataMind que vai fazer a leitura daqueles dados. Aí eu sei que quando eu vou fazendo esse ciclo, às vezes o cara está pensando assim, caramba, será que eu vou fazer esse site mesmo? Aí ele vai para a contratação, contratou o site, contratou a loja é segura, onde ele vai estar hospedado, ele tem um outro divisor de águas. Isso eu estou pensando naquele cara que tinha uma loja de pesca e que quer montar a loja de pesca. Né? Ele quer montar aquela loja de pesca, ok, ele contratou, ele vai comprar uma loja pronta, no UOL, em qualquer outro site desse que já tem a loja pronta, ou ele vai ter um desenvolvimento próprio? Se ele vai ter um desenvolvimento próprio, que plataforma ele vai desenvolver? Vai ser um Magento, que é uma plataforma criada pelo eBay e que roda bastante, vai ser um desenvolvimento próprio, e aí depois aquela empresa de desenvolvimento quebra, desaparece, ele não tem mais com quem mexer aquilo ali, vai ser uma outra. Então, ou seja, olhe quantos passos a simples abertura de uma loja pode ser feito. Ok, ele já abriu a loja, tá, e qual o meio de pagamento? Qual é o gateway dessa operação? Né? Como é que é a captura de dados? Né? Qual é o CRM ali? Quais são os dados que ele vai captar? Como que ele vai para digitalizar os dados que ele tinha que são anteriores à LGPD? Como é que ele faz a captura? Por quê? Porque pela LGPD esses dados todo dia estão literalmente prescrevendo a utilização desses dados, porque eles prescrevem pelo fim da utilidade legal. Eu tinha uma obrigação legal, emissão de nota fiscal, relação com relação comercial, e diariamente aquilo ali. Porque não basta eu ter uma obrigação de ordem fiscal que me permite ter todos os dados daquele cliente. Eu posso ter uma relação fiscal com aquele cliente, mas tem dados que são sensíveis e que não guardam relevância com a natureza da operação. Tá? Vamos analisar, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma clínica estética e tenha lá feito implante de cabelo. E tenho lá as fotos da pessoa calva, antes, depois, enfim, não importa. Né? Mas eu tenho lá os dados de natureza fiscal. Eu precisei emitir uma nota de serviços, então logo a prefeitura, eu precisei pago COFINS e PIS sobre essa operação. Então, agora, as fotos, eu guardo por quê?
eu tenho uma relação de contrato que, por força de lei, eu tenho que guardar para comprovar. Olha, eu fiz esse trabalho. Então, vejam, cada negócio desse tem um prazo de guarda e uma qualidade de informação distinta para ser. Por quê? Porque depende da relação de natureza jurídica que eu estabeleci com essa pessoa. É um serviço, que tipo de serviço, qual tipo de informação. Isso para não entrar em coisas que já devem ter sido debatidas aqui, porque discutiu LGPD e por aí afora. Mas analise, então, o seguinte, na transformação digital com relação à loja. Então, eu estabeleci um comércio. Vejam que é o seguinte, né? Eu coloquei a loja, estabeleci o meio de pagamento, sei quem é a subadquirente, sei quem é a adquirente, sei quem é o gateway que vai fazer a coleção, sei quem é o site que vai fazer isso aí, sei quem faz a validação dos dados, sei quem faz a consulta de segurança daquilo ali, qual é a base que eu utilizo aquilo ali para validar aquela operação. Notem o seguinte, só para a gente ter uma ideia de volume, eu não sei quanto é que está hoje, mas até 2 anos atrás, 27% das operações de venda na internet não chegavam ao fim. Não se trata de carrinho perdido, mas é porque o meio de pagamento não era aprovado. Como o brasileiro vive sempre argolado, né, e a operação batia na trave. Né, isso é só para ilustrar a questão meio de pagamento. Então, ou seja, compliance é, acima de tudo, e até para não ir muito adiante, porque se deixar eu falo aqui sobre esse assunto 10 horas. Então, assim, acima de tudo é a compreensão do ambiente legal, a construção desses termos internos e a adequação de tal maneira que aquilo não seja nem uma camisa de força, e por isso o principal papel é a discussão cultural e o treinamento, né? Compliance não pode ser camisa de força. Compliance tem que ser uma roupa que caiba por necessidade de agregar-se valor tanto ao acionista quanto à sociedade e aos seus colaboradores. E isso eu encerro a minha fala. Muito bom, professor. Espero que o pessoal tenha entendido toda a dinâmica e como é complexo o compliance, assim, em termos de não ficar preso àquela semântica comum de estar em conformidade simplesmente, né? É preciso que você tenha, olhe cada negócio, né, um design de cada negócio, todos os aspectos que precisam ser pensados de forma a prevenir os problemas, né? Não um padrão. Isso também é outra coisa recorrente que a gente vê no mercado. Vou te mandar uma proposta de LGPD. O cliente fala, pô, o cara mandou a proposta aqui, ele não sabe o meu tamanho, não sabe o que eu faço, não sabe quantos empregados eu tenho. Eu falei, simples, porque ele está tentando vender para você um produto de prateleira que ele vai fazer mal feito, porque ele não sabe justamente o desenho do teu negócio, ele não sabe as especificidades, né? Não é um trabalho default, é um trabalho de design para cada específico. Isso. Esses dias eu e o Ricardo, a gente atendeu uma empresa que acabou contratando um trabalho desses de prateleira e no meio do caminho rescindiu para fazer uma nova tomada de preços de fornecedores, porque eles entenderam depois da tentativa frustrada que não é tão simples quanto parece. E a gente ouve por aí as mais diversas barbaridades, né? Isso é besteira, isso aí não vai pegar, eu vejo isso depois, inclusive de colegas nossos do meio jurídico, o que é uma pena, né? Ainda mais com o avanço da tecnologia, as pessoas vão necessitar justamente dessa transformação digital e de entender que não é algo feito de qualquer jeito. Precisa ser pensado, estruturado para fazer direito para cada tipo de negócio, né? Ricardo, eu vi que o pessoal andou escrevendo no chat aí. Você quer passar o professor aí eventuais comentários para o professor comentar, perguntas para o professor responder? Sim, o pessoal fez, primeiramente, professor Charles, parabéns aí pela explanação, o pessoal está elogiando muito aqui, realmente é como o senhor mencionou, é uma quebra de paradigma
que nós precisamos, assim como outras questões, né, do mundo digital, o compliance, ele precisa realmente ter essa reinvenção, né? Eu prefiro falar aquela questão, precisamos nos desfragmentar, é como o Windows, né? Nós precisamos nos desfragmentar e nos construir de uma forma muito diferente, até porque, com relação à formação dos advogados, nós não temos isso, né? Eu acho que é uma, hoje eu vejo também, como o professor falou, eu vejo isso como uma grande falha. Então, estamos deixando de formar profissionais com mindset digital. Infelizmente, eles vão precisar se reinventar no decorrer da sua execução profissional, né? Infelizmente, eu acho que... só que aí você vai acabar perdendo 1, 2, 3 anos em alguns cursos, fora a experiência, só que a tecnologia não tem ela se reinventa a cada mês, né? A gente, no desenvolvimento, é a figura da, né, a gente tem a V1, a V2, a V3, todo dia tem uma V diferente. Ricardo, o seu microfone fechou. Opa, do nada, né? Ele está detectando que eu estou falando besteira. Essa inteligência artificial daqui a pouco liga a Siri aqui falando. Mas é verdade, né? Esse mundo de tecnologia, a transformação digital, ela tem um papel fundamental exatamente nesse compliance digital, né? Então, na verdade, essa base que a gente precisa ver, que é exatamente o que o pessoal comentou muito aqui, né? Tem uma pergunta que é do Fabrício Barbi, ele fala qual a percepção do professor Charles da aceitação do compliance jurídico nas empresas hoje. Então, eu acho que o professor mencionou, né, já, mas se puder dar uma reforçada com relação à percepção vamos das lá. empresas. Vamos lá, senhora. Toda a prestação de serviço de qualquer profissional tem que estar focada em agregar valor, né? A construção reputacional de uma empresa, ela se dá primeiramente com os agentes internos, com a equipe interna. E a construção do respeito dessas relações existentes entre colaboradores, acionistas, cotistas, ela é uma construção diária. Eu dou um exemplo, falando da questão da herança digital, tente imaginar, e do uso das redes sociais, tente imaginar a figura do... Eu fiz, desde 2003, eu fiz muito planejamento sucessório para a empresa, porque por eu ter vindo do direito tributário, e o tributo quase sempre é 40% a 50% do preço de um produto ou serviço, a construção desses valores, elas acabam repercutindo do ponto de vista patrimonial muito significativo. Mas tenta imaginar o seguinte, imagina uma empresa, a cadeia de hotéis Hilton, né, e as inúmeras gravações indiscretas de Paris Hilton, né, e quanto que isso abala ali. Então, quando se constrói hoje, isso é só para ter uma ideia da importância da herança, né, da herança digital, e quando eu falo da herança digital, tente imaginar, por exemplo, quem é o titular. Eu atendi com muitos artistas, né? Há um tempo atrás, posso estar chutando esse nome aqui, mas assim, acho que a Ana Maria Braga tinha 8 milhões de seguidores e o Louro José tinha 2,5 milhões. Então, quem herda os seguidores do Louro José? Porque isso tem um valor. Sim. Por que isso tem valor? Porque a internet teve a primeira grande bolha onde todo domínio valia uma fortuna. Eu me lembro como se fosse ontem, que o domínio xuxa.com foi vendido por uma fortuna, Zezé de Camargo e Luciano por outra fortuna, porque a gente vivia as bolhas do domínio. Isso passou. Hoje a gente vive a bolha, talvez, das redes sociais, talvez do aplicativo. Bem, a nova economia digital é, acima de tudo, uma economia de atenção. Quanto mais tempo as pessoas te tomam, ou seja, as empresas te tomam, então, acima de tudo, qual é a nova monetização? Nunca tempo foi tanto dinheiro. Então, se a gente olhar, eu atendo algumas emissoras de TV, e o que eu digo para elas? O maior concorrente da TV não é mais uma outra TV, o maior concorrente da TV é qualquer coisa que dispute o preço, o seu bolso, não é isso? Sim.
Mas isso não é novo. A vida inteira é assim. A gente é que não olhava isso. Só mudou a forma, né? Só mudou a forma. A vida inteira, o teu concorrente não é somente o outro que faz a mesma coisa que você, né? Mas qualquer um que dispute o dinheiro. Por quê? Porque se nós olharmos a evolução das possibilidades de nós colocarmos o nosso dinheiro, é infinitamente maior do que o crescimento do nosso dinheiro. Sim. Pare para pensar quantas coisas você tinha para gastar há 20 anos atrás e quantas coisas que não existiam há 20 anos atrás você tem para gastar hoje. E eu não estou falando de comida, que os restaurantes continuam surgindo o tempo todo. E eu não estou falando, mas tente imaginar. Você consegue imaginar que você tinha, olha só, há 25 anos atrás você não tinha assinatura de TV a cabo. Há 5, 30 anos não tinha assinatura de TV a cabo. Você passou a ter. Há 20 e poucos anos atrás você não tinha conta no celular. Você passou a ter. Há mais de 20 anos atrás você não tinha conta de canal de streaming. Você passou a ter. Sim. Então, todo o dinheiro do calçado, do carro, coisa, ou seja, passa a ser disputado pelo mesmo bolo, se você não cresceu. E essa magnitude da economia faz com que o quê? Que eu precise, aí, em cima da sua frase, ou seja, a necessidade de transformação ela é muito mais rápida, ela é muito mais acentuada, ela é muito mais veloz, e principalmente da reinvenção, né? Antigamente tinha uma propaganda de um carro que ele mudava de ano, e aí os caras diziam assim, mas ele é tão bom que não tem o que mudar. Era um Citroën Picasso, eu acho. E aí o cara dizia, então bota uma pinturinha no painel, né? E aí eles pintavam ali. E esse viés não existe mais, né? Se olhar... Por quê? Porque a economia do sistema, a economia globalizada exige, acima de tudo, o quê? Escala. Vocês não, por que vocês chamam de webinar? Né? Ou seja, por que eu inicio o processo? Quando eu vou lá lançar uma startup do pitch, por exemplo, até em diante o meu foco que é quando é que eu vou escalar isso? Não é isso? E aí eu tenho que comprovar nos poucos minutos que o pitch me dá, para dizer, eu consigo colocar esse meu projeto de pé, né, e consigo vender esse trem. Ok. Então, primeiramente, ou seja, o profissional do direito tem que dizer o que eu tenho que estudar fora do direito. Tem um livro que eu recomendo, deixa eu até que eu tenho ele aqui, que é do Kevin Kelly, chama-se Inevitável. É um livro que eu uso, tem uma palestra que eu dou sobre transformação digital, e ele fala sobre as tendências da qual o mundo segue. Esse livro é fantástico, né? Então, a primeira coisa é, o que eu preciso estudar fora do direito? Porque se eu for única e exclusivamente decorando a LGPD, eu não sei nem o que falar lá. De novo, LGPD não pode ser receita de bolo, né? Não é prêt-à-porter, né? É sob medida. Então, cada empresa, né, dentro, evidentemente, na aplicação do compliance, e aí, respondendo à pergunta, né, como que as empresas veem isso? Bem, no Brasil, a quantidade de empresas que entendem a importância do LGPD é grande. Vai pegar? Já pegou. Vai pegar? Já pegou. Porque com essa montoeira de advogado passando necessidade, o que não vai faltar é processo. E lembre-se o seguinte, uma punição dentro da LGPD é tudo que alguém quer para alicerçar um processo de indenização. Sim. Mesmo que seja uma advertência, por exemplo. Então, e a outra coisa, no meio digital, tudo deixa pegada. Então, hoje, montar um processo é a coisa mais fácil do mundo, tudo tem pegada. Desde uma crítica injusta numa rede social, de um comentário, né? Nesse sábado agora, eu estava estudando e estava, durante muitos anos, né, eu fazia palestras sobre reforma tributária. E cada vez que alguém me convidava, eu falei, nossa, isso aí para mim é igual aquela música do Zeca Pagodinho, você sabe o que é caviar? Eu nunca vi, não comi, eu só ouço falar. E a reforma tributária é isso. E aí, eu penso o seguinte, assim, os governos, em algum momento, eles vão criar fatos novos para a tributação. Por exemplo, nós vamos ter que criar um imposto sobre fake news. Porque é impossível que as pessoas continuem na economia de tempo imaginando que podem republicar e republicar besteiras tomando o tempo das outras. Ou seja, por quê? Porque se nós vivemos numa economia de atenção, o tempo que eu me dedico a divulgar um conteúdo que não é verdadeiro, isso eu não estou nem discutindo a questão de indenização, que cabe em alguns casos, né? Mas a total perda de tempo.
Porque, assim, as redes sociais são um empoderamento, mas é um empoderamento da imbecilidade também. Uhum. Lembra do Nelson Rodrigues, né? Os idiotas vão vencer não porque são melhores, mas é porque eles são em número maior. Sim. Né? Pela Então, quantidade, né? Exatamente. então, assim, ó, ter debates nessa, né, que a gente possa ter com intervenções qualificadas, como que a gente tem aqui, por mais uma vez eu agradeço, ele é fundamental. Por quê? Porque não existe transformação digital sua, de quem está nos ouvindo, se você continua perdendo tempo com besteiras. Uhum. Eu publiquei um artigo ontem, e aí já, bem, quem quiser me acompanhar, eu tenho uma página, futuropresente.net, uma página onde eu tenho lá mais de 200 artigos meus. Eu fiquei os últimos 5 meses sem escrever, porque eu estava me dedicando aos livros, e voltei. Ontem eu publiquei sobre a inteligência artificial na educação da China, e hoje eu publiquei sobre carros elétricos. Né? Lá tem mais de 200 artigos. Então é www.futuropresente.net. Esse é o site. Esse mesmo. Compartilhei aqui já. Isso, tá, maravilha. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Direito Digital Atual. Né? Uhum. Quem quiser acompanhar pelo grupo também. E tenho 2 páginas, uma página é Charles Machado, no Face, e a outra página é Futuro Presente. Eu queria aproveitar, já fazer o comercial, já está disponível esse novo livro aqui, que é Compliance Digital, que eu coordeno, são 12. Opa, já coloquei o link da Amazon para o senhor, professor. O do Compliance do Vadimec. Isso, do Vadimec, isso. Então, assim, lá tem, aí quem bota meu nome vê os outros livros que a gente tem e está sempre estabelecendo essa discussão. Né? Tinha qual outra pergunta aí? Bom, o pessoal é rápido no gatilho. O Ailton já disse assim, sorteia isso aí. Vamos sortear uns cupons aí. Eu vou sortear um desse aqui, e aí depois ver como é que a gente manda. Eu vou sortear 5, a gente pode aí escrever aí. Tem um chão no mão, né, professor? Tá ok? Isso aí. Se tiver... eu vou colocar aqui 3 exemplares desse, tá? E aí vocês fazem aí. Tá bom? Legal. E se quiser sortear também, tem cupons também de desconto no Kindle. Tá certo? O meu já tá aqui, já reservei já no Kindle. Tá em promoção, inclusive. Eu tava dando uma olhada aqui, eu falei, caramba, que coincidência. Não é merchan, não. Aqui eu achei legal. Mas legal, ótimas colocações, professor. Oi, Marcelo. Tem um livro do senhor que eu tenho, que é o Economia Disruptiva, né, professor? Isso. Esse é um livro de artigos que eu trato diversos assuntos. É o meu primeiro livro, né? Ele tem na área de direito digital. Uhum. E eu tenho me dedicado mais agora, esse ano, a criar núcleos dentro do Futuro Presente. O Futuro Presente é um instituto, tá? E aí a ideia é criar núcleos aí que tratem sobre a inteligência artificial e o que ela modifica na sociedade. Eu acho que todo debate na área de tecnologia, assim como a tecnologia ela é transversal, dentro da tecnologia a inteligência artificial é transversal, ela vai permear absolutamente todo o tecido da tecnologia. Legal. Bom, é só um breve comentário, até para reforçar tudo que o professor comentou aí, da importância realmente do compliance digital. No nosso dia a dia aqui, eu apliquei com muito custo, né, o compliance dentro dos meus negócios aqui, e isso refletiu, respondendo até comentário sobre essa pergunta que eu acabei de passar, refletiu de uma maneira muito positiva em toda a gestão da empresa, dos fornecedores e dos próprios clientes, porque antes era aquele negócio, eu tenho uma empresa de tecnologia também e normativas, e era muito difícil, às vezes, a gente segurar algumas startups, né, porque ela vem com aquela velocidade, poxa, Ricardo, vamos implementar logo isso daqui, tudo para ontem, né? Então, assim, elas têm a conformidade delas, e eu tinha que me adequar a isso. Quando eu implantei internamente, foi um benefício absurdo em termos de prazos e responsabilidades, e até resultados positivos, justamente porque nós não poderíamos fazer algumas coisas porque o nosso compliance não nos permitia. Aquele negócio, vamos
fazer o kickoff do projeto sem ter o contrato assinado. Então, assim, poxa, se eu não tenho o contrato assinado, como que eu vou garantir uma segurança, um respaldo de segurança de dados se você não me mandou um termo de conduta? Então, assim, um MOU, ou, enfim, um exato. NDA. Então, assim, acabava que virava uma bola de neve, e muitos clientes depois acabavam falando assim, poxa, Ricardo, dá para você implementar isso melhor na nossa empresa, por causa, até falo isso muito com o Marcelo, a gente vai apresentar um projeto de LGPD, a gente acaba verificando uma série de situações que o compliance digital tem um papel fundamental hoje. Por quê? Não, e assim, Ricardo, estou complementando, surgiu, enquanto tu falavas, tinha uma pergunta, de que maneira que eu comprovo o compliance digital, né? Essa é uma pergunta que é interessante, porque a LGPD tá faz previsão à obrigatoriedade, da implantação do compliance digital e da governança de dados, né? Então, veja, em primeiro lugar, da mesma maneira que eu consigo comprovar as relações, eu consigo comprovar a implantação de políticas, eu tenho que documentar isso, né? Eu tenho que documentar, por exemplo, as circulares, né? Em que eu estabeleci para os colaboradores qual era a política, né? Por quê? Porque, acima de tudo, elas funcionam como um atenuante no momento de fiscalização, né? Então, o compliance, a implantação de compliance não é um discurso, uma fala, nem um treinamento em sala, né? Sim. Eu preciso criar os documentos, colocar as partes envolvidas, em maior ou em menor grau, né? Elaborar as alterações de site, de canais de comunicação. Por exemplo, a gente fez uma implantação outro dia numa empresa e o RH dela era terceirizado, até o deixe seus dados aqui, né? A pessoa venha trabalhar conosco. Aí já levava para uma página, um aplicativo de uma outra página que faz a gestão disso, né? Então, ali ele tem que estabelecer no contrato com aquele terceirizado qual é o dado que ele pode fazer a captura e de que maneira que ele pode utilizar. Isso é uma das coisas. Mas, acima de tudo, realizar o levantamento dos documentos que já tem hoje, né, e atualização desses documentos. O código de ética e conduta seria um primeiro passo de uma implementação dessa, talvez? Sim, assim, veja, vamos lá. Na implantação do compliance, o que é de novo, né? Que, no geral, as empresas não botam foco nisso porque elas estão com foco em sobreviver, né? Então, o foco dela é um novo produto, o foco dela e esquecendo que muitas das vezes isso pode ser a morte, né? Então, logo para o compliance digital, eu digo a mesma coisa que o planejamento sucessório. No planejamento sucessório, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E, mesmo assim, o empresário pensa ser o Highlander, né? Quando surgiu, né, a lei complementar, eu acho que era 105, que tratava da flexibilização do sigilo bancário, em 2001, tinha um cliente meu que disse, se eles aplicarem isso aqui, não vai ficar uma empresa de pé. Eu respondi para ele, não precisa aplicar em todas, mas se aplicar na sua, já lhe quebra, né? Então, esse é o melhor argumento, ou seja, de que maneira? Primeiro, isso é importante. Ao contrário das normas de ordem tributária, onde eu preciso de um agente fiscal para efetuar o lançamento, quando eu trato da aplicação da LGPD, toda a minha base de clientes e de colaboradores são os fiscalizadores da aplicação da LGPD. Qualquer cliente, qualquer pessoa que tenha acesso, num dado simples, né? A LGPD me obriga a disponibilizar, por exemplo, o acesso aos dados que a pessoa tem lá. Quais são os dados que ela tem, que a Casas Bahia tem seu? Como é que né? Você pode solicitar, Casas Bahia, o meu CPF é o número tal, quais são os dados que você tem meu? Ok. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Não, eu vou simplificar isso, vou colocar no site. Ótimo. Quem garante que quem acessou o site sou de fato eu e não um robô de captura que ficou lançando aleatoriamente CPFs ali? Sim, então, veja que até mesmo para cumprimento da LGPD, na construção da transparência nessa relação, eu preciso ter cuidado e ter, evidentemente, especialistas cuidando disso. Sim, por isso que se faz necessário, até por questões da própria legislação, solicita que você tenha um canal específico, né, para isso,
É como se fosse uma ouvidoria, na verdade, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, só que ela tem que E ter... uma coisa que é importante, ó, quando ela surgiu, alguns clientes, eu estava dando palestra para a FEComércio, e alguém diz, e se eu colocar lá uma loja tal disponível para ele ir lá e acessar? Bom, isso não é disponível e nem é acessar, é inviabilizar o acesso. Né? Você Com imagina certeza. uma rede com 100 lojas e dizer, não, aquela loja lá está, mas é outra cidade, isso não existe. Né? Uma coisa que é importante nesse instante é entender o seguinte, assim, ó, não existe meia aplicação da lei, né? Isso é como gravidez, né? Não existe, ou se aplica ela inteira, ou não se aplica, ou se está em desconformidade, né? O compliance é o pressuposto da conformidade não existe meia conformidade, né? Sim. Isso não funciona assim. É por isso que a relação hoje, compliance digital e LGPD, ela fica cada vez mais nítida, né? A importância do compliance. A dúvida é o que não é digital? O que não é É, construído em hoje canal digital? Né? Hoje tudo é tão digital que não existe mais a figura do digitador, não é isso? sim, Não precisa mais. exatamente. Quando o professor falou exatamente da questão da transformação digital, da revolução 4.0, que daqui a pouco nós estamos chegando na revolução 5.0, né? Uhum. A relação pessoa, processo e tecnologia, se a gente começar a pensar nessas relações, tudo né? Na verdade, não tem... Eu tento imaginar o seguinte, fazer um parênteses que é engraçado, outro dia, ano passado, eu vi duas advogadas jovens dando um curso sobre advocacia 5.0, 4.0. Eu olhei aquilo, achei tão engraçado, que elas eram bem jovens, né? Eu falei, Mal caramba, chegou elas a não passam. 4, né? Ponto zero, Assim, imagina caramba, 5. já tá nisso aí. Eu falei, caramba, que troço fantástico, né? Eu queria perguntar para ela como é que era a 2, a 3, a 4, mas enfim, assim, existe muito modismo, não é o caso da Uhum. LGPD. Né? Existe muito modismo, existe muita coisa para vender livro com nome diferente. Na administração isso é muito comum. Né? Mas para o direito, o que pesa hoje é a construção da reputação, e a construção da reputação se dá com transparência. O grande diferencial que as plataformas digitais vão estabelecer ali na frente é a maneira como elas tratam a sua privacidade. A privacidade vai ser um dos diferenciais. Como e de que maneira eu respeito a autonomia de vontade do usuário da plataforma, nessa relação digital. De que maneira eu sou livre para o utilizar e não estou sendo comandado por um algoritmo ou não estou tendo meus dados utilizados para outras coisas para as quais eu não pedi. Ok? Exatamente. Bem, eu vou ficar mais 7 minutos aqui, que eu tenho um outro evento que eu Claro, participo daqui. Eu sim. preciso dar uma pausa depois para Aqui já respirar. as Mais perguntas 7 minutos aí para a encerram. gente encerrar. Claro. Pelo menos Marcelo? a minha participação, né? Desculpe. Claro, claro. Não, eu estou super contente. É óbvio que eu vou pedir para o professor voltar mais para frente com outras temáticas. O pessoal gostou Obrigado. muito. Do pessoal que entrou, praticamente não saiu ninguém. Nós ficamos com o coro, quer dizer, isso é um excelente sinal. O pessoal elogiou aqui bastante, professor. E Obrigado. continua elogiando. Eu sabia, eu tinha certeza por acompanhar seu trabalho e eu sabia que ia ser excelente. Eu agradeço muito, senhor professor, por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento aí para essa troca de ideias. Espero que o senhor possa voltar mais vezes. A gente muda as temáticas, volta para as temáticas. Obrigado. E porque eu tenho certeza que é de grande valia para os membros, para nós, né, Ricardo? Exato. É sempre muito bom ter alguém com uma cabeça, uma mente como a do senhor aqui, trocando conosco aqui. Agradeço o Ricardo por ter aberto aí a janela aí na agenda para o professor ministrar o webinar aí e a todos os presentes que ficaram aí do começo ao fim. Espero que tenha sido muito proveitoso aí o conteúdo do professor. Obrigado, só queria reforçar, eu vi ali nas mensagens, o grupo no Facebook é Direito Digital Atual. Né? Ali a gente tem
4, 5, 6, 7 matérias por dia, né? Enfim, divulgamos eventos da área. O que a gente só toma cuidado, assim, num policiamento é porque às vezes a pessoa tem um evento, aí ela todo dia manda a mesma coisa, e aquilo vira corpo, assim, né? Então a gente Sim. publica aí dá um intervalinho de 2, 3 dias, publica. A gente tem que fazer uma curadoria porque senão vira bagunça. Evidentemente, e a curadoria até em quem entra de membro, né? Porque hoje, por conta dessas ferramentas de marketing digital, a quantidade de perfis falsos que tentam entrar é muito grande. Então, a gente tenta ter um grupo com qualidade, né? E por isso que muita gente a gente não aceita. Por isso que ele não é público, né? Ou seja, entram as pessoas quando são convidadas, né? O texto e qualquer anúncio a gente segura. Evidentemente, a gente tem colaboradores que pela prática e pela qualidade que publicam ali, a gente já libera direto. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Foi um prazer enorme participar desse debate e sempre votar as ordens aí com uma certa antecedência. Tá bom? Tá, muito obrigado aí pela excelente participação aí. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Eu vi que o pessoal pediu aí para os livros, né? Uma simples busca lá no Google, colocar lá professor Charles Machado, você vai achar todas as obras dele, né, Marcelo? Acha na Amazon, Sim, no Google, encontra esse blog do professor futuropresente.net, tem vários artigos deles, livros, né? alguns fazem parte de livros, estão super atualizados. Esse livro de compliance digital que ele organizou são vários textos de vários professores, vale a pena acompanhar o trabalho dele, porque ele trabalha muito nesse sentido de transformação digital, de pensar esse link, né? Sair do direito antigo. Você viu que ele falou, né? Aquilo que a gente sempre prega para todo mundo aqui, associado e não associado, amigos, tudo. Olha, você precisa trafegar por outras áreas do conhecimento, né? Sim. Eu há muitos anos atrás, muitos mesmo, uns 20 anos atrás, eu estagiei para um advogado que ele falou, olha, presta atenção, que os juristas, os grandes juristas, todos os grandes nomes do direito, advogados ou magistrados ou promotores, mas esses grandes cabeças, eles trafegam por outras ciências, eles buscam aprender outras coisas, que é algo que está um pouco inerente, né, em quem quer ter um diferencial, né? Trafegar por... eu sou de humanas, se esforça um pouquinho em aprender matemática, vai fazer outras coisas. É importante ter contato com outras ciências, né? E o direito digital é fundamental, né? Fundamental. Eu até postei aqui na parte do chat aqui, quem quiser copiar depois e trabalhar em cima disso, são as habilidades dos profissionais 4.0 que o professor falou muito, né? Então, acho que, na verdade, assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto da área jurídica, então nós vamos para outras áreas, e isso torna um processo cognitivo muito mais acelerado. Então, é uma dica que ele deu e que a gente está compartilhando com vocês aí. Eu e o Ricardo, a gente vai montar um curso de transformação digital justamente para trafegar por esses temas, né? PNL, gestão ágil, justamente para sair do comum, para que vocês... Porque, na verdade, é uma questão de ter uma linha de ferramentas maior, né, Ricardo? Sim, na verdade... Tem ali uma malinha que não tem só uma chave de fenda, vocês vão ter várias, porque é fundamental, né? O profissional, para sobreviver hoje, ele precisa ter um ferramental maior de conhecimento, tem que ter a mente aberta, tem que ser uma pessoa livre de preconceito, porque senão vai ser extinto, né? Sim. Vai derreter, como disse o professor Charles, vai derreter. Porque o pessoal fala tanto de advocacia 4.0 e sem querer entrar no mérito das 5, né? Porque o pessoal
A 5.0 está relacionada ao quê? Não tivemos nem a revolução 5.0 ainda, então não tem por que a gente falar. Mas, enfim, cada um defende o seu lado de marketing. Aquilo, e pega um pouquinho até aquilo que o professor Coriolano falou no nosso último webinar que a gente fez de LGPD e crimes digitais, e que o professor Coriolano falou no final, né? Vamos estudar um pouquinho de estudar até filosofia, estudar várias coisas para poder trafegar. Vanessa, obrigado aí por ter colocado o link da Amazon aí do livro do professor aí de economia disruptiva. É muito bacana. Legal. Mas foi bom, fiquei feliz que o pessoal gostou, que a nossa ideia sempre para todos vocês, para quem não é associado, eu estou colocando aqui o site da ANAD, associe-se, não tem custo por enquanto, tem os benefícios de entrar nos grupos temáticos específicos, ter sempre a informação dos webinars, e o nosso propósito aqui dos nossos webinars é isso, é trazer conhecimento do direito digital como um todo para todo mundo ter ferramenta. Então, a gente ainda vai tratar de Open Banking, de NFT, de tributação, de gaming, de gamers, de youtubers, várias coisas do direito digital para todo mundo ter aí conhecimento, pegando um pouquinho de cada conhecimento, e aquele que se identificar com alguma coisa vai mais a fundo. É isso aí. Legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os presentes aqui. Valeu, Marcelo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, mais uma vez, pela audiência, participação, estando conosco aqui. E vamos nos ver em breve. Tá bom, gente? Obrigado. Sucesso a todos. Deixa eu parar a gravação aqui. Pronto.